Um segundo. Gravando, então. Depois eu mando para vocês, então. Então, vamos voltar, que aí se alguém não ouviu a aula ainda, pega do começo. Postulados do Kekulé. Primeiro postulado é a tetravalência. Isso significa que, como o carbono está na família 14, ele tem 4 elétrons na última camada. Se ele tem 4 elétrons na última camada, ele precisa de mais 4 para completar os 8, e aí ele completa o octeto, tá? Então, essa é a primeira propriedade dele. A segunda ainda não. As possíveis ligações que o carbono pode fazer. Como ele precisa de 4, ele pode fazer as 4 simples, 2 simples e uma dupla. Dupla é quando eu tenho 2 risquinhos juntos, tá? Uma simples e uma tripla. Tripla é quando eu tenho esses 3 risquinhos, ele faz 3 ligações diretamente com outro elemento. Ou então eu posso fazer 2 duplas. Não tem como fazer uma ligação quádrupla, tá? Não tem nunca. Você nunca vai ver 4 risquinhos um do lado do outro. Porque essa ligação, se você tentar fazer a quarta ligação no mesmo elemento, ela vai quebrar, tá? Ela não consegue se contorcer o suficiente para realizar as 4 ligações. Então, eu tenho ou ligação simples, ou ligação dupla, ou ligação tripla. Quádrupla não existe, tá? E aí, cada ligação, ela vai ter um nome diferente. Eu posso ter ligação do tipo π, e é aquele número 3.14 lá que a gente tem na matemática, ou ligação sigma. Sigma é essa letra aqui. A ligação π, ela só existe quando eu tenho ligação dupla ou ligação tripla. A ligação sigma, ela sempre vai existir. Então, se eu tenho ligação simples, sempre vai ser sigma. Se eu tenho ligação dupla ou tripla, sempre vai ter também. Por quê? A sigma é sempre a primeira ligação. Olha só aqui nesse slide que eu tenho mostrado. Nessa primeira molécula, eu tenho carbono fazendo 4 ligações simples. Então, eu sei que vai ser ligação sigma. Nessa segunda molécula, eu tenho uma ligação dupla. Então, a primeira é sigma, a segunda é π. Aqui eu só tenho ligação simples, então eu só tenho ligação do tipo sigma, tá? Terceira molécula. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação simples, então eu sei que ela é do tipo sigma. Uma ligação tripla. A primeira sempre é sigma, o que sobrar é ligação π. E agora a última molécula. Eu tenho 2 ligações duplas. A primeira é sigma, a segunda é π. Agora você vai me perguntar, tá, como é que eu sei quem que é a primeira, quem que é a segunda e quem é a terceira, né? Não importa, tá? O que importa é o seguinte, você sabe que sempre vai existir ligação sigma, e sempre vai ser apenas uma. O que sobrar é π. Então, aqui nessa ligação tripla, se eu quisesse botar o sigma aqui em cima e os π's para baixo, pode. Eu só coloquei assim porque eu achei que ficava melhor, tá? Então, o que precisa lembrar é sempre isso, ó. Ligação π é quando eu tenho ligação dupla ou tripla. Ligação sigma sempre será a ligação simples, ou a primeira da dupla, e a primeira da tripla. Tá? Conseguiram entender, gente? Sim? Beleza. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? O segundo postulado. Valências sempre iguais entre si. Tá vendo que eu tenho um cloro em todas as moléculas? Esse cloro, ele pode estar do lado esquerdo, pode estar em cima, pode estar do lado direito ou embaixo. A ligação sempre será a mesma. Eu tenho a mesma molécula. Essa primeira molécula é igual à segunda é igual à terceira e a terceira é igual à quarta.
Então, isso significa que não importa onde eu colocar o elemento ligado ao carbono, eu sempre tenho a molécula igual, tá? As ligações, elas vão ter a mesma valência, independente do lugar onde o elemento diferente estiver. É bem simples esse, tá? E para finalizar, carbono forma cadeia. Cadeia não é cadeia de prisão, tá? É cadeia carbônica. A gente chama de encadeamento. Isso significa o quê? Que eu posso ter 100 carbonos ligados um no outro. Então eu tenho uma cadeia gigantesca de carbonos. Por exemplo, aqui, ó, essa primeira molécula só tem risquinho. Cadê os carbonos? Eu já vou mostrar para vocês. Existem várias formas de representar essas cadeias. Por quê? Existe essa forma aqui que é mais difícil, essa aqui de baixo. Eu vou ter que colocar todos os carbonos, todos os hidrogênios. Imagina você vai fazer uma prova e tem que desenhar 10 carbonos com todos os hidrogênios ligados a ele. Você vai perder pelo menos uns 3 minutos para desenhar. Agora, se você quiser desenhar nessa forma aqui de risquinhos, em meio minuto você faz, tá? A única diferença, assim, a dificuldade dessa estrutura aqui onde tem os risquinhos é você contar a quantidade de carbono, bem simples. O que importa aqui é saber que o carbono pode formar cadeias grandes. Grandes, pequenos, pode ter um carbono só, pode ter 100, pode ter mais, pode ter menos, tá? Mas o terceiro postulado do Kekulé se refere a carbono pode ligar a mais carbonos e formar uma cadeia de diferentes tamanhos, tá? Esses são os 3 postulados. O primeiro, tetravalência, que significa que ele pode fazer 4 ligações. O segundo, todas as ligações têm o mesmo valor, então você pode colocar um elemento diferente em qualquer posição, e vai continuar sendo a mesma molécula. E o terceiro é encadeamento. Posso ligar vários carbonos um no outro e formar uma cadeia grande de carbonos. Tudo bem? Agora, eu vou mostrar para vocês as fórmulas estruturais. Fórmula molecular é só para identificar a quantidade de carbono, hidrogênio dos elementos. Fórmulas estruturais vai mostrar que tipo de estrutura eu tenho. Então, são 4 tipos. A plana, eu já vou avisar, vocês vão usar muito pouco. Imagina você ter que desenhar todos esses carbonos e todos esses hidrogênios, tá? Na plana, você coloca tudo. Esse primeiro carbono, ele está ligado a um carbono e 3 hidrogênios. Está vendo que ele está fazendo 4 ligações? Ele sempre precisa fazer 4 ligações. A estrutura linha, ou bond line, geralmente a gente fala linha, ou cavalete também, são só esses risquinhos. Esses risquinhos, eles indicam o seguinte: cada ponta vazia ou dobradiça, eu falo cotovelo, é como se fosse um cotovelo, né? Imagina um braço dobrado aqui. Ponta vazia ou dobradiça ou cotovelo é um carbono, tá? Então, contem e escrevam aqui no chat. Quantos carbonos vocês conseguem ver nessa molécula aqui? Eu vou contar também. Coloquem aí quantos vocês acham que tem. Gente, vocês estão me ouvindo? Pessoal? Sim? Ah, tá. Eu vi que vocês não falavam nada. Pensei que eu tava sozinha aqui. Ah, beleza. Então contem aí. 5? Não é 5. Ô, professora, pode recapitular o que você falou? Tá uma Posso? barulheira aqui em casa. Tá, olha só.
toda a ponta vazia e dobra o cotovelo. Imagina assim, ó, veja o teu cotovelo, você dobra o braço, né? Você olha pro teu cotovelo, tem uma ponta lá, né? Tá vendo aqui essa parte aqui? Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim, sim. Sim. Aqui é uma dobra, como se fosse um cotovelo. É um carbono. E toda a ponta vazia também é carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui no total? Seriam 9 carbonos? 9? 9 não. Não? Ah, Uh-uh. porque eu contei aquele tracinho ali no meio. Aqui, né? Não, isso aqui é Sim. uma ligação dupla. Aqui é um carbono fazendo ligação dupla, que é outro Aí, carbono tá. fazendo ligação dupla. Isso, Então, a 7 Daniela e mesmo, a que a senhora Natália, também já falou. 7, tá? É importante que vocês sempre prestem bastante atenção. Aqui eu mostrei para vocês, cadê? Aqui, ligação dupla, tá vendo? São dois tracinhos um em cima do outro. Então, aqui é a mesma coisa. A única diferença é que eu não tenho um C desenhado, tá? Mas eu tenho um na ponta vazia, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Quando que não é carbono? Imagina que aqui, deixa eu ver se no livro antes não tinha. Não. Imagina que aqui nessa ponta eu tenho um oxigênio, tá? Então, quando não é carbono, vai aparecer um elemento. Então, se eu tenho um O desenhado aqui, eu tenho uma ponta vazia? Não, eu tenho uma ponta com oxigênio. Então, aqui não é carbono. Mas aqui eu só tenho essa ponta, sozinha. Ponta vazia seria uma ponta sozinha, tá? Então, é um carbono. Muito mais simples eu desenhar a minha cadeia com risquinhos do que eu ter que colocar os carbonos ligados aos hidrogênios, ter que saber quantos hidrogênios vão, tá? Aqui, como eu só tenho carbono, eu sei que os hidrogênios eu não preciso desenhar. E quando ele não diz um outro elemento diferente do carbono, sempre será hidrogênio. O hidrogênio ele só faz uma ligação. Então ele sempre vai estar pendurado no carbono, tá? A forma condensada é quando você junta eles dessa forma. Então eu tenho um carbono, olha só, essa molécula aqui. Eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios. Seria essa parte aqui da estrutura de cima da plana. Um carbono ligado a 3 hidrogênios. Depois eu tenho o carbono ligado a 2 hidrogênios. Seria essa parte aqui de cima, o carbono ligado a 2 hidrogênios. A única diferença é que aqui eu tenho um oxigênio no meio e aqui eu teria um carbono, tá? Então a condensada, você coloca o elemento e depois a quantidade de elementos que você tem. Sempre assim. A tridimensional é que a gente menos usa, tá? Eu não vou pedir para que vocês lembrem para onde é que está para dentro, para onde é que está para fora, mas sempre que vocês verem que tem essa linha pontilhada e essa linha cheia, ele está mostrando como se ele estivesse entrando e saindo do plano. É realmente uma figura 3D, tá? Mas a que mais utiliza vai ser a linha, que é essa aqui em forma de tracinhos, e a condensada, que aí vocês olham e já sabem a quantidade de carbonos e hidrogênios, sem precisar desenhar todos eles, tá? Galera, alguma dúvida sobre isso? Principalmente a de linha, porque ela é bem importante. Não? Beleza, então. Gente, se tiverem alguma dúvida, só me falar, tá? Próximo. Classificação do carbono. Nessas horas eu precisava até de um quadro, que eu acho que era mais fácil. A classificação do carbono, ela é bem simples também. Mas tem que prestar bastante atenção, tá? Tem que tomar cuidadinho aí. Nós temos o carbono primário, secundário, terciário, quaternário e isolado. O que você vai precisar analisar para classificar o carbono? Você vai analisar o carbono ligado a ele. Se eu tenho o carbono ligado a apenas um carbono, ele vai ser primário. Se eu tenho um carbono ligado a 2 carbonos diretamente,
é secundário, 3 é terciário, 4 quaternário, e se não tem nenhum, ele é isolado. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Esse primeiro, ele está ligado diretamente apenas a 1. Como é que eu sei que ele está ligado diretamente? Segue a ligação. Se eu tenho somente essa ligação aqui com carbono, então é um só. Por isso ele é primário. Esse carbono aqui, ele é ligado a 1, 2, 3. Diretamente. Os outros, esses aqui do restante da cadeia, você esquece. Você só olha para o carbono que você quer analisar. Tá? Então esse carbono está ligado a 1, 2, 3. Logo, ele é terciário. O carbono do lado, esse aqui do meio, ele é ligado a 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4 carbonos. Então ele vai ser quaternário. Estão acompanhando? Estão conseguindo entender? Sim. Sim? Beleza. Agora, olha para esse último aqui, ó, que está escrito isolado, aqui embaixo. Esse carbono, a única ligação que está aparecendo é com o oxigênio. Ele não está ligado a nenhum carbono diretamente. Então, isso aqui significa que é um carbono isolado, tá? Aí você vai dizer, tá, mas o carbono não tem que fazer 4 ligações? Tem. Quando não aparece a ligação, ele está ligado ao quê? Aí você sempre precisa lembrar. Se não aparece a ligação, significa que ele está ligado a hidrogênio. Então, esse carbono aqui, ele faz uma ligação com oxigênio e tem mais 3 hidrogênios pendurados. Como o hidrogênio só faz uma ligação, ele precisa de um hidrogênio por ligação do carbono, tá? Então, aqui, esse carbono está ligado a um carbono, então ele é primário. Esse aqui do meio, ele está ligado a 1, 2, 3, então ele é terciário. Eu acho bem simples, mas precisa praticar, tá? Você pode dizer assim, professora, é bem simples. Mas se você não praticar, você pode confundir e olhar todos os outros carbonos juntos. E aí você acha que ele está ligado a mais carbonos do que tá. E aí pode confundir, tá? Mas se vocês estão entendendo, tá tudo certo. Luísa. Oi, Luísa. Galera, conseguiram entender a classificação do carbono? É simples, mas pode confundir um pouquinho. Tá? Eu tenho algumas atividades aqui. Os exemplos. E aí agora vocês vão ver se vocês entenderam mesmo. Indique a classificação dos carbonos presentes nas moléculas abaixo, assim como os tipos de ligação. Tem a resposta, mas aí a gente faz junto, tá? Se vocês não entenderem, me digam, que aí eu paro e explico de novo. Esse primeiro carbono, ele está ligado a 2 carbonos. Então, ele é secundário. Eita. Esse carbono aqui, ele está ligado a 1. A outra ligação é hidrogênio, a outra ligação é hidrogênio, e esse aqui é nitrogênio. Então, ele está ligado a 1, logo ele é primário. Esse aqui de cima, ele é ligado a 2, 3 carbonos. Logo, ele vai ser terciário. Esse aqui de baixo, ele está ligado a apenas 1. Então, primário também. E esse aqui da pontinha, ele é ligado a 1. Então, ele é primário também. Tá? Então, a classificação dos carbonos vai ser secundário, terciário, primário, primário e primário. Agora, existe alguma ligação pi nessa molécula? Me respondam aí. Ligação pi é quando eu tenho dupla ou tripla. Existe ligação pi nessa primeira molécula? Sim ou não? Tem alguém aí? Eu acho que tem sim, professor. Tem? Olha só. Deixa eu passar aqui.
Aqui a classificação. Opa, tem a classificação de todos. Galera, ligação π precisa ter ligação dupla ou ligação tripla. Tem ligação dupla ou ligação tripla nessa primeira molécula? Sim, Tem? sim. Aonde? Não, pera. Foi uma observação. Ó, ligação dupla é quando eu tenho dois risquinhos juntos. Ó, tá vendo aqui, nesse anel? Eu tenho dois risquinhos, um do ladinho do outro. Tá? Isso é uma ligação dupla. A tripla, eu teria mais um risquinho aqui. Na primeira molécula, eu só vejo um em todos. Então, eu não tenho ligação dupla nem ligação tripla. Tá? Conseguem ver isso? Eu não tenho nem dupla nem tripla. Entendeu, Felipe, agora? Agora entendi. Isso. No segundo exemplo, tem dois risquinhos. Aí sim, nesse caso, eu tenho ligação dupla, tá? Mas no primeiro exemplo, eu só tenho simples. Então, eu só tenho ligação do tipo sigma. Depois vocês podem voltar ali o exemplo. E aí aparece lá, tá? Ligação sempre sigma. Se eu só tenho ligação simples, é somente ligação sigma. Agora, olhando o próximo exemplo, deixa eu até colocar aqui porque fica mais fácil, que são muitos, né? Deixa eu pegar esse primeiro aqui. Esse aqui em cima, ó. Esse carbono aqui da pontinha, ele é ligado apenas a um carbono. Então, ele é primário. Esse carbono aqui ligado ao cloro, ele é ligado ao cloro, que não é carbono. Ele é ligado a este carbono de cima e a este carbono de baixo. Então, ele é ligado a dois carbonos, logo ele é secundário, tá? Podem olhar a classificação de todos eles e contar depois. Eu deixo com a classificação deles. Agora sim, a pergunta é, ele tem ligação π? Tem ligação π. Por quê? Eu tenho ligações duplas. Se eu perguntar quantas ligações duplas ele tem, quantas vocês me diriam que vai ter aqui? Ligação dupla. Quantas ligações duplas eu tenho nessa molécula, na segunda? São 10 ligações duplas. 10. Olha só. Você não conta a quantia de risquinhos, tá? Essa ligação dupla, que são os dois risquinhos, é uma ligação só, tá? Ela é uma ligação do tipo dupla. Uma ligação do tipo simples. Uma ligação do tipo tripla. Sempre vai ser nesse sentido. Isso mesmo, Daniele. Seria 5 ligações do tipo dupla, tá? A professora foi mal. Não, imagina. Você sempre vai contar o conjunto, tá? E não a quantia de risquinhos. Então, aqui eu tenho uma dupla, duas duplas, 3 duplas, 4 duplas, 5 duplas. Ok? Agora, quero saber quantas são do tipo π e quantas são sigma. Sigma a gente tem um monte. Todas elas são tipo sigma. Agora, a quantia de ligações do tipo π, essa vocês precisam saber. Se na ligação dupla a primeira é sempre sigma, e como eu tenho duas só, a segunda vai ser π. Então eu tenho uma sigma e uma π, 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 e uma sigma e uma π. Logo, se eu tenho 5 ligações duplas, eu tenho 5 ligações do tipo π. Tá? Eu tenho 5 ligações π, pois há 5 ligações duplas. O restante vai ser tudo ligação simples. Tudo ligação sigma, tudo ligação simples. Conseguiram entender, gente? É muito estranho dar aula assim pelo computador, porque eu não consigo ver o rosto de vocês. E parece que é mais difícil de explicar também. Mas vocês pegam com o tempo, tá? Não se apavorem. Aqui, ó, eu tenho mais alguns exemplos. Tá vendo que aqui eu tenho um risquinho mais gordinho no final? Isso aqui é uma ligação simples, mas ela é tridimensional.
Meio confuso? Tá, então eu vou tentar explicar aqui de novo, ó, tá? Porque o ruim é que eu não consigo desenhar. A ligação π e sigma é sempre assim. Se eu tenho a dupla, uma é π, uma é sigma, tá? Pode até anotar assim. Ligação simples é sempre sigma. Ligação dupla é uma π e uma sigma, sempre. Então, se você lembrar disso, quando você bater o olho nessa molécula, aqui eu vejo que eu tenho 3 ligações duplas, né? Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Logo, quantas serão π? 3. Se eu sei que é uma π e uma sigma, tem uma π aqui, uma π aqui e uma π aqui. Tá? Pronto. Temos aqui. Classificação é a mesma coisa. Vocês precisam treinar. A classificação ficou mais simples do que a π e a sigma, eu acho, né? Classificação vocês conseguiram entender? Primário, secundário, terciário e quaternário? E isolado? Sim? Não? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá, beleza. Então, olha só. Primário, esse aqui. Olha esse aqui do lado do nitrogênio. Esse carbono, ele é primário porque ele é ligado apenas a um carbono. Essa outra ligação aqui não é carbono, é nitrogênio. Então, ele é primário. Esse carbono do lado do primário, ele está ligado a 2 carbonos. Logo, ele é secundário, tá? Esse aqui de baixo, que é isolado, ele não está ligado a nenhum carbono. Ele está ligado somente ao nitrogênio. E aos hidrogênios aqui também, que a gente sabe que quando não tem nada, é hidrogênio. Então, ele é isolado, tá? Classificação precisa treinar. Semana que vem tem uma atividade para vocês fazerem exatamente essa classificação. Eu vou mandar o slide e vou mandar a atividade. Então, vocês podem olhar, tá? Sempre seguem isso. Esse aqui que é terciário. Esse aqui, ele é ligado a 2, 3. Então, ele é terciário, tá? Olhem para o exemplo aqui do ladinho, que ainda não tem a resposta. Esse primeiro carbono, respondam aí no chat. Esse primeiro carbono da esquerda, ele é ligado a quantos carbonos? Isso. Só olhando assim, é um pouco mais complicado, tá? Mas vejam se vocês conseguem fazer. Esse primeiro carbono, ele é ligado a quantos carbonos? O primeiro ligado da esquerda. Esse CH3, H3C. Somente um, né? Ele está ligado somente a esse aqui. Os outros não contam. Se ele está ligado somente a um, ele é primário. Primário, tá? Agora, esse último da ponta, ligado ao oxigênio. Esse CH3, ele é ligado a quantos carbonos? É ligado a algum carbono? Deixa aqui. J? J eu não sei. É ou não é? Não? Isso. Ele não é ligado a nenhum carbono. Então, se ele não é ligado a nenhum carbono, ele é isolado, tá? Então, pratiquem. Sempre olha. Olha esse carbono aqui ligado ao cloro. Ele tem um cloro aqui em cima, esse carbono do meio. Ele tem quantos carbonos ligados diretamente a ele? O que está ligado ao cloro? Não, para 2. 2, claro. Desse lado direito e do lado esquerdo. Eu confundi o cloro ali com o carbono. Isso, não confunde, tá? Sempre que tem um L junto é cloro. Então, se esse carbono aqui do meio tá ligado ao cloro, ele tem 2 carbonos ligados diretamente a ele, ele vai ser o quê? Secundário. Conseguiram entender melhor agora? Sempre olhem para o carbono ligado diretamente a ele, tá? Esqueçam o que tem depois dele. Olhem somente as ligações diretas a ele. E aí você vai ter a classificação de todos, tá?
Agora a gente volta de novo. Ligação π, ligação sigma. Simples é sempre sigma. Π só aparece na dupla e na tripla, tá? Se a π só aparece na dupla e na tripla, quantas ligações duplas eu tenho na molécula do ladinho, nessa aqui, na segunda molécula? Quantas ligações do tipo dupla eu tenho? Tem alguma? Estão contando a ligação ainda? Ligação dupla tem uma, tá? Só essa aqui, carbono oxigênio, tem uma ligação dupla. Se eu sei que na ligação dupla uma é π e uma é sigma, isso na segunda. Se eu sei que na ligação dupla eu tenho uma ligação π e uma sigma, quantas ligações π eu tenho na segunda molécula? Conseguiram acompanhar? Uma, isso mesmo, tá? Se eu não tenho ligação dupla ou tripla, é sempre sigma. Aí você pode escrever assim, todas sigmas, tá? Como aqui eu tenho uma ligação dupla, e eu sei que na dupla eu tenho uma π e uma sigma, e eu só tenho uma ligação dupla, então eu só tenho uma ligação π, tá? É simples, mas precisa treinar. E aí vocês anotem no caderninho, assim, façam um pequeno resumo. Quando eu tenho ligação π, quando eu tenho ligação sigma, qual é o primário, qual é o secundário, qual é o terciário? E aí na hora da atividade fica mais simples, tá? Ó, tenho 3 ligações π, as outras são sigma, porque eu tenho 3 ligações duplas na primeira molécula. Na segunda eu tenho uma ligação π, porque eu tenho uma ligação dupla. Somente isso, tá? E seria isso, gente. Não quero passar mais conteúdo, porque por mais que seja simples, vocês complicam. Eu sei que dá um nó na cabeça, é muita informação, né? Esse slide a professora vai liberar depois. Vou liberar, vou colocar lá no Classroom, tá? Se vocês não tiverem acesso, eu posso até enviar no... Mas não, eu mando só lá no Classroom. Tá? Galera, por hoje é isso. Tenham uma ótima Páscoa. Comam bastante chocolate. Escovem os dentes. Fiquem em casa. Isso, qualquer coisa podem me chamar, tá? Se vocês tiverem dúvida da atividade também. Que é para enviar até dia 10. Coloquei dia 10 porque aí, como eu enviei a atividade com atraso no Classroom, aí fica mais tempo, tá? Beleza, gente. Bom final de semana. Se cuidem. Qualquer coisa, só chamar no WhatsApp. Tá bom, professor. Obrigado aí.